Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Assim está escrito: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Esta a oração ensinada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, e vamos falar sobre 7 grupos identificados na oração do Senhor. 7 grupos distintos identificados na oração do Senhor. Mateus associou este ensinamento de Jesus com relação à oração para os seus discípulos no sermão chamado Sermão da Montanha, que vão dos capítulos 5 ao capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus. Ali é onde há vários ensinamentos que o Senhor Jesus transmitiu aos seus discípulos. Parece que numa imersão espiritual, Jesus passou por alguns momentos, reunido com os discípulos e instruindo e ensinando sobre cada assunto. Em alguns, ele deu um relance. Em outros, ele aprofundou o assunto um pouco mais. Mas o certo é que tudo o que Jesus ensinou, e os discípulos, como Mateus, que foi uma testemunha ocular, estava presente quando Jesus deu este ensinamento, ele certamente teve o cuidado de guardar todas as coisas que o Senhor tinha ensinado, para no momento oportuno ele poder deixar escrito, conforme a inspiração que o Senhor Deus lhe deu, para deixar registrado os feitos maravilhosos do Senhor Jesus. Quando nós encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 9, Lucas não foi uma testemunha ocular, mas foi alguém que procurou detalhadamente encontrar os elementos necessários para deixar narrado no Evangelho e no livro de Atos dos Apóstolos, para que cada um tivesse a oportunidade, quando lesse neste Evangelho, ele ia ter todos os detalhes que foram possíveis a Lucas colocar cada um no seu devido lugar. Com relação à oração ensinada pelo Senhor, Lucas deixa transparecer que isto aconteceu porque os discípulos ouviram Jesus orando. Jesus sempre se entregou à oração. Ele não se descuidava em momento nenhum da oração. Para ele era o renovo para a sua vida, para as suas forças, a visão, o trabalho que ele precisava fazer. Ele dependia deste contato, desta comunhão com Deus o Pai, e ele o fazia através da oração, que foi o meio que Deus deixou para que a humanidade, agora restaurada, reconciliada, perdoada e tendo o acesso livre à sua presença, o meio de comunicação
seria então através da oração. Observe o que Lucas deixou escrito. E aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então eles tinham conhecimento de que João tinha ensinado os seus discípulos a maneira correta de orar diante do Senhor. E agora, quando estes que foram chamados por Jesus para estarem juntamente com ele, seguirem após ele, no período em que ele deixou estabelecido, porque ele estava chamando alguém para dar continuidade à sua obra, porém, como eles não tinham conhecimento de nada, havia a necessidade de que eles seguissem passo a passo o Senhor Jesus Cristo em tudo quanto ele fazia, fosse na pregação, fosse no ensino, fosse na operação de milagres, maravilhas e curas, enfim, em todas as ações de Jesus, os discípulos precisavam estar próximos, porque cada dia era uma nova lição que eles estavam aprendendo da parte do Senhor Jesus. E eu já disse em outras ocasiões que o método de Jesus era o melhor método daquela época e também para os nossos dias. Por quê? Como era o método de Jesus? O método de Jesus não era como os da atualidade, que só coloca-se a teoria, a letra, o conhecimento, e as pessoas se viram através daquela teoria para tentar discernir como seria a prática daquilo. Em alguns casos, com muito esforço, com muita dedicação, alguns conseguem entender o princípio, mas há outros que passam batido e não têm a percepção para descobrir isso. Então, qual era o método de Jesus? Bem, o método de Jesus era, primeiro fazia, depois ensinava. Este é o melhor método que existe, porque Jesus, ao fazer, ele estava demonstrando, ele estava praticando e fazia isso diante de todas as pessoas que estavam à sua volta, para que não viesse alguém dizer que o que Jesus fazia, ele só fazia às escondidas. E levantaria com isto certa suspeita. Mas com Jesus, isso não veio ao caso, porque Jesus fazia diante das pessoas. Ele operava, ele fazia a demonstração, era na pregação, era no ensino, era na cura, todos estavam vendo o movimento de Jesus. Quando passava aquele momento que ele tinha feito a sua obra, a demonstração, ele chegava diante dos discípulos e perguntava: entendeste o que eu fiz? E se ficasse algum resquício, ele então passava a ensinar agora detalhadamente cada ponto. E à medida que Jesus ia ensinando, a mente dos discípulos e das pessoas que estavam em volta dele iam trazendo à lembrança aquilo que ele tinha visto há pouco tempo antes Jesus fazer, Jesus demonstrar. Então, cada palavra que Jesus dizia despertava a mente, o consciente deles, que trazia aquela imagem, aquela memória do que eles tinham visto, e as palavras de Jesus casavam perfeitamente com a ideia, com a figura que eles tinham gravado na mente. Então o ensino, ele entrava com mais facilidade no coração das pessoas e estabelecia-se também no entendimento, no subconsciente, para que no momento necessário, quando eles estivessem em necessidade, aquele ensinamento com aquela imagem que ficou gravada da prática de Jesus seria suficiente para encorajá-los e fortalecê-los
para que eles então dessem seguimento àquela obra que viram Jesus fazer. Então eles acabaram de ver Jesus orando. E a maneira como Jesus orava, quem sabe a intensidade, a espiritualidade, o fervor, a profundidade, as palavras, tudo isto mexia com o coração dos seus discípulos. E eles então, diz aqui, e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. A oração de Jesus despertou no coração dos seus discípulos o desejo de aprenderem a orar à maneira de Jesus. Eles queriam aprender como Jesus orava, porque eles diziam: olha, João ensinou seus discípulos, todos os outros que passaram ensinaram aqueles que foram seus discípulos, como eles agiam, como faziam. E agora os discípulos pedem a Jesus que ensine a eles. Eles queriam ser ensinados por Jesus a maneira correta como orar. Portanto, a oração ensinada pelo Senhor, mais comumente conhecida como a oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus. Ela traz pontos básicos, limitados, na verdade, mas abrangendo a totalidade das necessidades humanas e espirituais das pessoas, para que eles, então, através da oração, pudessem chegar à presença de Deus, saber como se aproximar do Senhor, a maneira correta de orar e também a maneira correta de apresentar diante do Senhor Deus as suas necessidades, que certamente o Senhor teria prazer em supri-las. Então, tudo isto era preciso aprender. Eles não iam assim do nada começar a fazer como se fosse uma oração. Por isso eles tiveram cuidado de pedir a Jesus que ensinasse, e quando Jesus ensinou a respeito desta oração, certamente o coração, a mente, os ouvidos e os olhos daquelas pessoas estavam fixos no ensinamento de Jesus a respeito da oração, a maneira correta de orar diante do Senhor. Jesus já tinha dito que não é pelo muito falar, não é pela repetição. Ora, depois repete tudo que orou de novo, depois passa um tempo, repete de novo, e 3, 4, 5, 6, 10 vezes a mesma oração. É simplesmente uma repetição sem fim. Então não era isso que Jesus queria ensinar. Por isso ele ensinou uma oração correta, direcionada, bem pontuada, e é justamente por esta maneira de Jesus ensinar que nós conseguimos identificar 6 grupos específicos sete grupos específicos na oração ensinada pelo Senhor Jesus. Quando vamos observar frase a frase, em cada uma delas nós podemos identificar um tipo de grupo que estava ligado à oração. Então, o que Jesus ensinou? Jesus trouxe a revelação de Deus como Pai. No Antigo Testamento existem as expressões de Deus como Pai, mas como Pai para Israel, para o seu povo. Porém, quando Jesus veio, ele trouxe a revelação de Deus como Pai para tantos quantos pela salvação através de Cristo fossem alcançados, eles teriam o direito de o chamarem de Pai. Porque a palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do varão, não nasceram do sangue,
mas nasceram de Deus. Se nasceram de Deus, passaram a ser filhos de Deus. Bem, já eram filhos de Deus por criação, portanto, criatura. Agora são filhos de Deus por adoção, filhos de Deus no sentido espiritual, adotados na família divina, com direito a todos os benefícios e bênçãos que Deus preparou para os seus filhos. Então, filhos adotados na família divina são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. As bênçãos estão à disposição destes filhos que servem a Deus e o reconhecem como um pai. Então, o primeiro grupo específico na oração do Senhor está aqui na primeira frase. Portanto, vós orareis assim. O modelo, a maneira, a tônica, a síntese, o princípio que Jesus estabeleceu, disse, a fórmula, a maneira é esta. Quando vocês se achegarem diante de Deus, cheguem como filhos. Então, em primeiro lugar, nós encontramos aqui o grupo específico ligado a filhos. E por que filhos? Porque na primeira frase está, Pai nosso, que estais no céu. Então, essa designação de pai só tem afinidade com ela quem realmente é filho. E nós, por Jesus Cristo, fomos transformados para sermos filhos de Deus. Portanto, Deus torna-se o nosso Pai. Então, quando vamos à oração diante do Senhor, nós dizemos, Pai nosso, que estais nos céus. Porque nós temos aqui na terra o Pai terreno, o Pai humano, o Pai que nos gerou da carne. Mas espiritualmente, o nosso Pai está nos céus. O nosso Pai é Deus. Então Jesus ensinou que quando orássemos assim, Pai nosso que estais nos céus. Então, o nosso sentido, o nosso coração, o nosso olhar, o nosso propósito deve estar voltado para o alto, porque o céu está acima, o céu está para o alto. E quando orarmos, dizermos Pai nosso. Ao dizer Pai nosso, nós estamos convictos de que somos filhos deste Deus que é o nosso Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tiago, ao escrever a sua epístola, deixou gravado, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Portanto, o nosso Pai. Então, quando vamos à oração, a primeira expressão é nos aproximar diante dele como um filho, chamando-o de Pai nosso. Ele não é só Pai meu, ele é seu, ele é nosso, ele é de todos nós. E qual o pai que não tem prazer em ouvir a voz do Filho falando com ele? Assim é o nosso Deus. Quando nós nos achegamos diante dele em oração e dizendo, Pai nosso que estais nos céus, o ouvido de Deus inclina-se a nosso favor, porque nós estamos nos revelando como filhos e como aqueles que estão submissos à vontade do Pai. E o nosso Pai é Deus. E eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. São estas expressões que estão gravadas nas Escrituras. Então,
na primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus, nós identificamos o primeiro grupo específico. É o grupo dos filhos. O segundo grupo nós encontramos na continuação desta primeira frase. Diz, Pai Nosso que estás nos céus. Agora a segunda, santificado seja o teu nome. Então, primeiro nos apresentamos como filhos e depois santificamos o nome do Senhor. Então, estes são os adoradores. Os adoradores são aqueles que santificam o nome do Pai, o nome de Deus. E por santificá-lo, eles também o adoram na beleza da sua santidade, adoram-no em espírito e em verdade. Então, os adoradores o têm na mais alta reverência. Portanto, o segundo grupo específico na oração do Senhor são os adoradores, porque eles dizem, santificado seja o teu nome. O nome de Deus precisa ser santificado. Ele não pode ser tomado em vão. Ele precisa ser reverenciado, ele precisa ser santificado, ele precisa ser adorado. Então, o segundo grupo específico na oração do Senhor é dos adoradores. Seguindo para o terceiro grupo, nós vamos encontrá-lo no versículo de número 10, que diz-nos assim, venha o teu reino. Ora, quem está vivendo num reino, num reinado, tem um rei e tem os súditos, os seguidores, os submissos, os súditos. Então, nesta terceira frase, nós encontramos o terceiro grupo específico na oração do Senhor, identificado aqui como sendo os súditos do rei, os súditos do reino. E Jesus é rei. Jesus veio inaugurar um reino. Ele disse, é chegado a vós o reino dos céus. E nós fazemos parte deste reino dos céus. Por Jesus, através da salvação, ele nos introduziu neste reino. Quando Nicodemos procurou a Jesus para saber de Jesus alguma coisa, Jesus, em primeiro lugar, disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Seguindo, ele disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, no reino de Deus, só poderão entrar os súditos, aqueles que nasceram de novo, que nasceram da água e do Espírito, nasceram da operação da palavra de Deus e da ação convincente do Espírito Santo. Estes, então, se tornaram súditos do Rei Jesus. Então, o terceiro grupo específico na oração do Senhor é o grupo dos súditos. Portanto, na oração eles dizem, venha a nós o teu reino. Então veja como é importante pontuar estas coisas, porque nós encontramos aí riquezas espirituais de caráter profundo para a nossa vida, para nos marcar. E em cada uma destas identificação ou destes grupos identificados, nós nos identificamos, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos também, conforme já dissemos aqui, adoradores, nós adoramos ao Senhor. E nós fazemos parte do reino de Deus, somos também súditos do reino de Deus. Mas o quarto grupo específico, nós encontramos na frase que continua, no versículo 10, que diz assim,
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é o grupo identificado aí na oração do Senhor? Em quarto lugar, é o grupo dos servos. Servo é aquele que tem prazer em que a vontade de Deus seja feita. O servo não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Nós fomos chamados, preparados pelo Senhor, para servirmos a Deus e servi-lo na condição de servo. E se formos fiéis, leais e prudentes, no dia do encontro com o Senhor, seremos chamados de servos bons e fiéis e teremos a recompensa do Senhor. Então, o servo, ele vive para fazer e submeter-se à vontade do seu Senhor. Seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, que seja feita aqui na terra, da mesma maneira que ela é feita lá no céu. Então, este é o nosso procedimento na oração. Pedir que a vontade de Deus se estabeleça na terra, onde há um caos, há uma desordem, há uma desarmonia, há conflitos, há rivalidades, há competições. Tudo isto por conta do poder do maligno atuando na vida das pessoas. Mas uma vez que nós pertencemos a Deus através de Jesus Cristo, nós precisamos lançar mão desta oração que foi ensinada por Jesus e estarmos identificados em cada um dos 7 grupos que estamos falando. Já relatamos aqui 4 grupos. O primeiro grupo de filhos, o segundo grupo de adoradores, o terceiro grupo de súditos e o quarto grupo de servos. Vamos então para o quinto grupo específico na oração do Senhor. Está aqui no versículo seguinte, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando se fala o pão nosso, fala as necessidades básicas e necessárias do dia a dia de uma vida humana. E isto também nós precisamos pedir a Deus em oração. E qual é o grupo que está relacionado ou identificado nesta expressão? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. São os suplicantes, aqueles que estão suplicando a Deus. Suplicar é pedir. Estão pedindo. E na oração, nós temos também o momento de fazer o pedido diante de Deus. O Senhor Jesus, ao ensinar, ele disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Pedir, bater e buscar. E ele disse: quem pede, recebe. Então aqui nós estamos pedindo: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Então são os penitentes, é a petição. Então nós somos os penitentes, não, desculpa, os suplicantes, aquele que pede, que suplica a Deus sobre a necessidade básica para o seu viver. Então, neste quinto grupo específico, estão os suplicantes, os que suplicam, os que pedem a Deus, e se levantam diante do Senhor, porque não tem outro a quem pedir, unicamente a Deus eles devem pedir. O sexto grupo, nós vamos encontrar aqui no versículo, deixa-me ver,
no versículo 12, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui encontramos o 6º grupo específico na oração do Senhor. Quem é que nós encontramos aqui no dizer destas palavras? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está, então, agora sim, os penitentes, aqueles que pedem perdão, que suplicam o perdão de Deus. É o penitente, é aquele que vem pedir, suplicar de Deus o perdão para a sua vida. É como aquele publicano. O Senhor ensinou que 2 homens subiram para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu levantou-se justificando-se que ele dava o dízimo, que ele jejuava 2 vezes por semana e que ele não era igual aquele publicano, ele não era roubador e por aí vai. E a palavra de Deus diz que ele desceu sem ser justificado. O publicano, porém, não ousava olhar para o céu e ele simplesmente disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele foi um suplicante, um penitente, um penitente. E diz a palavra, este desceu justificado para a sua casa. Então, todo penitente, aquele que chega diante do Senhor, diz: Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos sendo identificados com o 6º grupo, que é o grupo dos penitentes, que estão fazendo penitência diante do Senhor. Penitência é o pedido de perdão, é suplicar o perdão de Deus para a sua vida. E o 7º e último grupo específico na oração do Senhor, nós encontramos no versículo de número 13, que diz assim: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Então, é o grupo dos dependentes. Dependem totalmente de Deus. E diz: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque eles reconhecem que do Senhor é o poder, porque teu é o poder, está escrito aqui, teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Então estes são os dependentes de Deus. Eles pedem a Deus que o guarde, que o livre da tentação, que não os deixe cair, mas que os ajude a ser vigilantes. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui, na oração do Senhor, este 7º e último grupo específico é o grupo dos dependentes. Senhor, não nos deixe cair ou não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. O hino cantava há muito tempo atrás, dizia: Pai, segura minha mão, não deixa eu cair. Ó Pai, segura minha mão. Então aqui nós encontramos, de maneira breve, 7 grupos específicos que estão identificados na oração que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos. Ao ler os versículos, parece uma oração pequena e curta, com poucas palavras, porém com grandes e profundos significados. E se nós atentarmos para este caminhar, este tipo de oração, certamente seremos bem-sucedidos. Então, vamos lembrar os 7 grupos específicos que foram identificados na oração do Senhor
ou na oração do Pai Nosso. O primeiro grupo que vimos foi o grupo dos filhos, que eles clamam: Pai Nosso que estais nos céus. O segundo grupo, o grupo dos adoradores, e eles dizem: santificado seja o teu nome. O terceiro grupo, os súditos, ele diz: venha a nós o teu reino. Eles fazem parte de um reino. O quarto grupo, o grupo dos servos, e eles dizem: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A mesma coisa que é feita no céu, que se faça também na terra. O quinto grupo são os suplicantes. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eles estão pedindo a Deus o suprimento necessário para viver. O sexto grupo, o grupo dos penitentes. Eles dizem assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E o sétimo e último grupo identificado é o grupo dos dependentes. E eles dizem: e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Está aí, então, uma maneira de entendermos e apreciarmos a oração ensinada pelo Senhor, destacando aí 7 tipos ou 7 grupos identificados nesta belíssima oração que o Senhor nos ensinou. Louvamos a Deus por este ensinamento, por esta oração do Senhor, porque fazemos uso dela e recebemos o que nela está incluso no momento em que nos aproximamos para orarmos ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.